Você já se perguntou por que você vive a realidade que você vive hoje? Se ainda não se perguntou, se pergunte. E para ajudar nessa reflexão e mudar a sua realidade, trago hoje para você um mantra poderosíssimo para você fazer durante o seu dia, aonde estiver. Vamos ao mantra? Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos.
Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com
com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações
alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos. Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos.
Eu crio minha realidade com pensamentos abundantes e ações alinhadas com os meus objetivos.